Livro A Era do Espírito, pelo Espírito Luiz Sérgio, capítulo 3, parte 3. A primeira aproximação de Cláudio aconteceu por ocasião da missa do sétimo dia, celebrado pelo pároco amigo da pequena comunidade. Muitas lágrimas represadas afloraram e o pensamento de todos voltou-se para o garoto extrovertido e tranquilo, que corria e brincava com os moleques do lugar até há poucos dias. Uma comitiva espiritual fazia-se presente no corredor central da pequena igreja e procurava inocular nos presentes o bálsamo da consolação e a força da fé. Tarefa mais importante era deslocar o foco dos pensamentos de desejos revoltados de vingança para a serenidade da resignação. A força destrutiva do ódio é bem visível nos momentos atuais, quando ofendidos e ofensores se engalfinham numa luta feroz, apenas invertendo-se a posição. Os que hoje sofrem a ofensa imediatamente premeditam o revide, passando de vítimas a agressores. Depois de algum tempo já não se consegue saber quem atirou a primeira pedra, e na visão do alto todos são culpados. No Oriente brotou uma gigantesca luz que ainda não conseguiu iluminar a própria região. Palco de lutas estéreis que serão intermináveis até que todos os envolvidos compreendam a força agregadora do amor e repudiem o ódio, o rancor, o despeito, o ciúme e a intolerância. Estaria a humanidade hoje em piores condições do que no passado? Afirmamos que não. Os frutos que colhemos e que por vezes parecem apodrecidos resultam da inferioridade humana que está aflorando à superfície para ser corrigida e aprimorada segundo os preceitos do Cristo, cujos ensinamentos de há muito extrapolaram as fronteiras orientais e estão sendo sintetizados por todas as culturas, em cada uma na medida do próprio discernimento. Existe demora na assimilação desses valores porque é próprio do homem repelir aquilo que contraria sua natureza animal, predisposta à posse material do domínio do território, ao egoísmo que só enxerga os próprios interesses em qualquer situação. Demora não significa ausência perpétua de mudança. Pouco ela acontece e o progresso intelectual forçará o avanço moral. O desenvolvimento das ciências derrubou tabus e preconceitos. A humanidade, de modo geral, está agora melhor aparelhada para entender e buscar o que lhe faz bem, repudiando o que prejudica o organismo físico e social. Um pouco mais de tempo e as nuvens escuras das guerras, dos tóxicos, da violência se dissiparão na psicosfera terrena. Pois estamos certos de que o ser humano, mesmo aos tropeços, está em busca e alcançará a sabedoria. Naquela igreja, uma assembleia reuniu-se para rezar, enquanto amigos invisíveis procuravam afastar qualquer sentimento menos condizente com esse objetivo. Cláudio abraçava os pais, que passaram a sentir sua presença com grande força. Era quase uma presença física. Os presentes foram envolvidos numa atmosfera de paz o que possibilitou o retorno ao lar com a alma leve, muito feliz. O primeiro contato foi estabelecido no espaço central de uma igreja cristã que não aceita a comunicação dos mortos, embora, por inúmeras vezes, tenha admitido a manifestação espiritual dos chamados santos, de Jesus e de sua mãe Maria. É uma atitude que contraria o senso crítico de pessoas afeitas ao raciocínio lógico, caso de Lázaro e Angélica. Eles comungavam do ideal cristão proposto pelo pároco que conheciam e respeitavam, porém sem abrir mão de pensar pela própria cabeça e tirar a conclusão mais óbvia nesse caso. O filho esteve presente naquela reunião. Não sabiam de que maneira o fato se deu, mas alguém havia no lugar capaz de explicar o fenômeno. Recorriam a Dona Almerinda, senhora de meia idade, conhecida por seus dotes de benzedeira. Em suas conversas, a boa senhora deixava transparecer que fazia suas rezas em companhia de bons espíritos que a auxiliavam nos diagnósticos das enfermidades e sugeriam os chás e xaropes que ela mesma preparava. Na mesma tarde, o casal procurou a benzedeira, que nós sabemos tratar-se de uma médium bem aparelhada com clarividência e clareaudiência, sob o comando de um mentor severo que exigia disciplina
desinteresse material e muita dedicação ao próximo, queremos entender, dona Almerinda, o que se passou conosco durante a missa. A sensação da presença do nosso filho foi muito forte, mas não obteríamos qualquer informação em nosso meio religioso. A senhora compreende? Sim, Angélica, eu compreendo e confesso que se vocês não viessem a mim, eu acabaria por procurá-los para descrever a beleza do que vi e ouvi. Mas a senhora esteve lá? Perguntou Lázaro, surpreso. Por que não, amigos? O momento era de oração e não importa o lugar onde se reúnem as pessoas. O que vale mesmo é a intenção reta e eu compareci com a maior vontade de desejar ao nosso menino muita luz e paz. O que vi, porém, deslumbrou-me. Não é ele que precisa de oração, pois pareceu-me rodeado de belas entidades, feliz e sorridente, confidenciando-me uma missão. A senhora então confirma que ele esteve ao nosso lado da maneira que descrevemos? Angélica, como todo encarnado quando se trata de manifestações espirituais, buscava uma confirmação. Agia com escrúpulo e sensatez. Eu ouvi, amiga, com aquela camisa nova e a calça jeans de que tanto gostava. Ele se aproximou de vocês, sentados no banco da frente, e se colocou entre os dois, abraçando-os de uma só vez. Permaneceu assim durante todo o ofertório, momento da missa em que o sacerdote oferece o cálice e a hóstia. Naquele instante, através de uma percepção mental, eu ouvi oferecer a Deus uma nova tarefa no mundo físico, como complemento à sua curta existência. Cláudio ofereceu também o empenho de todos os que a ela vão se dedicar, suplicando a Deus bênçãos e auxílio. Ele estava envolto numa luz suave que se espalhou pelos primeiros bancos, onde se sentavam os familiares e amigos mais chegados. Como é de praxe, quando vou à igreja, procuro o último banco. Dali pude presenciar a cena maravilhosa, como se assistisse uma fita no cinema. Tudo por vontade de Deus, e minhas faculdades nunca estiveram tão lúcidas. Fale mais, dona Almerinda, insistia Lázaro com visível ansiedade. Não tenho muito mais a relatar, meus amigos. Cláudio voltou-se para mim, sinalizando-me com um compromisso pessoal numa tarefa que está para acontecer. Em seguida, aproximou-se de todos os que estavam presentes e se afastou junto com os seus amigos do espaço. Para onde foram, dona Almerinda? Para outra dimensão, Angélica. A visão se dissolveu e o pouco que conheço sobre o mundo dos espíritos diz que se trata de uma dimensão diferente, com vibrações diferentes. Entendo que a distância não é física, que não poderia ser expressa em quilômetros. Vocês acompanham meu raciocínio? Bem, mais ou menos, responderam timidamente os pais. Na verdade, eles nada entendiam do mundo espiritual. O cristianismo precisava dos esclarecimentos dos espíritos a esse respeito. Jesus confidenciou muitas coisas aos apóstolos em separado do público, porque o povo grosseiro e ignorante não estava preparado para entender certas sutilezas da alma. Certamente seus discípulos mais chegados foram iniciados em verdades que só agora podem ser ventiladas e divulgadas com maior desenvoltura. Tudo tem o seu tempo e Jesus soube respeitar o nosso. Se hoje ainda tropeçamos na letra da palavra divina, que dificuldades intransponíveis não teríamos enfrentado há 2 milênios? Às crianças se oferece alimento infantil. À medida do crescimento humano, a alimentação precisa ser mais substancial. Quem tiver disposição para ouvir e aprender, tem ao seu dispor as obras essenciais de Kardec e muitas outras obras que explicam e dão continuidade à doutrina sem levantar contradições inúteis.